Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Conquistada pelo Bilionário Italiano da autora T.M. Keshishian. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar esse livro que tem 529 páginas. E, gente, eu tenho que dizer para vocês que é uma leitura tão gostosa, uma leitura tão envolvente, que quando eu vi eu tinha finalizado e estava querendo mais. Digo para vocês que esse é o primeiro livro que eu trago dessa autora, é o primeiro que eu leio, e eu adorei a escrita, eu adorei a desenvoltura que ela trouxe nessa história, que vocês vão concordar comigo quando lerem, que é maravilhosa. Venho apresentar para vocês, então, a Ana. A Ana ela é uma brasileira que mora com a sua mãe. O seu pai faleceu há algum tempo e então ela se sente sozinha, porque a sua mãe não é aquela mãe amiga. É aquela mãe que aponta os defeitos, é aquela mãe que não acredita nela, é aquela mãe que realmente a subestima muito, fazendo com que ela se sinta mal, fazendo com que ela se sinta triste. Para coroar a sua vida sem graça, ela está noiva de um rapaz a qual ela foi sempre amiga, eles estão juntos há 7 anos, estão noivos, porém, esse noivo, ele acaba vindo até ela para poder acabar com tudo, porque ele não vê futuro ao lado dela. Gente, nessa parte, eu concordo, é super de boa você separar, terminar com alguém que você não ama mais, alguém que não te faz mais feliz. Tudo bem que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Porém, a forma que ele faz, gente, você vê como ele é cretino. Porque as coisas que ele a culpa, as coisas que ele joga na cara dela, as coisas que ele fala é tão ofensiva que eu falo assim, cara, quem não te merece é ela realmente, porque ela não merece ter um traste desse na vida dela. Só que ela já tá tão cansada de tudo aquilo, cansada de ser menosprezada por ele, cansada de ser menosprezada pela mãe, que ela acaba decidindo naquele momento que tudo bem para ela, eles se separarem, que é até melhor. Porém, a viagem que eles iam fazer daqui uma semana, no qual eles vêm pagando arduamente, ela irá fazer sozinha e que ele nem ouse reclamar. Ele acaba não gostando muito, né? Porque afinal de contas o cara é o idiota, mas ela acaba indo sozinha então para a Itália, que é o país que ela sonha em conhecer, é o país que ela sonha em desbravar. Chegando lá, então, ela vai viver grandes aventuras, ela vai conhecer muito lugar. E conforme o tempo vai passando, ela vai sentindo uma dorzinha no coração de ter que voltar para o Brasil. Lembrando que durante esse tempo que ela está na Itália, a mãe dela vive mandando mensagem, menosprezando ela, dizendo como ela é burra de largar aquele noivo. Que ela tem que voltar e reconquistar ele. Cara, assim, o fato de tudo que aconteceu, de tudo que ele falou, para a mãe não importa. O que importa é que ela volte e fique com aquele babaca. Quando está próximo dela vir, faltando ali alguns dias, né, uma semana mais ou menos, ela acaba encontrando a Vitória em uma balada e ali a Vitória acaba salvando ela de uma situação meio constrangedora, de uma situação meio complicada e elas acabam se tornando amigas. A Vitória é a responsável por trazer ela para o mundo dos bilionários, para trazer ela para participar de festas, conhecer pessoas. E é em uma dessas festas, em um iate muito maravilhoso, que ela acaba encontrando o Renzo. Por mais que ela estudou sobre, né, pesquisou sobre a Itália, por mais que ela sonhava em conhecer esse lugar, ela não sabe quem é o Renzo. Ela não sabe que ele é um milionário, ela não sabe que ele é chamado Rei de Capri por tudo que ele tem. E a forma que ela trata ele faz com que ele fique encantado com ela. Lembrando que o italiano dela não é muito fluente, então torna-se mais divertido ainda essa estadia dela ali nesse país. E o Renzo, conforme conhece ela, conforme passa alguns momentos com ela, ele acaba decidindo, juntamente com o Matteo, que é o seu melhor amigo, a contratar ela para passar por sua namorada. O nosso Renzo, ele tem 41 anos. Lembrando que a nossa Ana, ela tem 23. Ele é de uma família italiana, sim. Tem a mãe dele que ela vem dia após dia cobrando ele um casamento, cobrando a ele que ele saia dessa solteirice, apresentando mulheres, fazendo com que ele fique louco da vida, porque ele é um homem muito discreto. Ninguém vê ele com mulher, ninguém sabe da vida íntima dele, apenas esse Matteo. E dessa forma ele acaba, juntamente com a Vitória e o Matteo, levando essa proposta para Ana. Lembrando, gente, que ela ficou horrorizada com o que ele estava propondo, porque ela se sentiu assim, como se
estivesse comprando ela se sentiu suja. Ela não aceitou essa ideia, porque mentir para outra pessoa, ela jamais faria isso. Quando finaliza, então, os dias dela na Itália, que ela precisa voltar para casa, acontece algo com a mãe dela, que ela fica tão... Nossa, gente, ela fica assim, tão perdida. Ela fica se sentindo um nada. Ela fica tão revoltada com o que a mãe dela fez, que ela acaba, então, ligando para o Renzo e dizendo, eu aceito a sua proposta. E a partir desse momento, então, ela vai para a casa dele. Gente, lembrando que tudo que ele apresenta para ela, por mais grandioso, por mais maravilhoso que seja, requintado, ela fica deslumbrada, não de uma maneira interessada, mas de achar interessante tudo aquilo ali. Mas ela não demonstra querer aquilo para ela, fazendo com que ele fique mais interessado, mais encantado a ela ainda. Uma das coisas complicadas é que ela vai ter que passar a dormir no quarto dele, já que eles vão se passar por um casal. E isso para ela, gente, é muito difícil, porque ele é um senhor de 41 anos, fora do comum. Ele é aquele homem, né, claro, bem cuidado, aquele homem de barba rala, aquele homem que tem brincos de argola, aquele homem cheio de tatuagem, que usa anéis e adora fumar. Então, quando você olha assim, 41 anos, fala, putz, 41 anos, meio, né, meio senhor. Porém, quando você lê o relato, né, lê como ele é ali no passo a passo, cabelo, olhos e tal, você fala assim, cara, ele é um coroa enxuto, como se diz. E eles juntos fazem um casal muito bonito. Então, ela tem que conviver com ele dentro do quarto, dormindo na mesma cama, ele só de uma cueca box. Gente, vai ter altos momentos hilários entre esses dois. A família chega e vamos dizer que os italianos, eles são um povo muito acalorado, um povo que fala alto, um povo que expressa muito os seus sentimentos, né? E dessa forma, então, ela vai ter o primeiro embate, que é o quê? Poder lidar com a mãe dele. Porque lidar com a mãe dele não será fácil. Por um lado, eu entendo ela. Ela ama o filho dela, ela quer o melhor para o filho dela. Agora, o filho dela, que sempre foi avesso a ter um relacionamento, chega com uma brasileira que mal fala o italiano, que não sabe nada dos costumes deles. Então, eu entendo essa revolta dela. E ela vai, gente, apertar muito a nossa Ana. Nossa, ela vai espremer a nossa Ana em vários momentos. Só que a nossa Ana, ela não abaixa a cabeça. A nossa Ana a enfrenta de igual para igual, fazendo com que o Renzo fique besta, né? Olhando para ela assim, sorrindo, porque ninguém enfrenta a mãe dele. E ela enfrenta, e ainda mais para defendê-lo. Porque ela fala, ele me escolheu, então eu ficarei com ele. E dessa forma os dias vão se passando, ela vai entrando de cabeça naquela família, lembrando que ela nunca teve uma família como aquela. Ela se sente ali parte daquilo em alguns momentos, ela tem desejo de ficar ali, mas ela sabe que aquilo não pertence a ela e que daqui a pouco ela tem que voltar ao Brasil. Eles estão se aproximando um pouco mais, é nítido o desejo que um tem pelo outro. E eu digo para vocês que terá uma noite, vou dar essa história para vocês, terá uma noite no qual os dois estão dormindo ali juntinho, cada um no seu cantinho da cama, no qual, assim, o nosso Renzo, ele tá sonhando com ela. Gente do céu, o sonho é, assim, muito calente, que ele acorda, assim, desesperado. No que ele acorda desesperado, que ele olha do lado, a nossa Ana também tá tendo um sonho, gente. Um sonho com ele, no qual ela chama o nome dele. Gente, aquilo acaba com ele, porque ele já tá desesperado, né? O parquinho dele já vive armado por aquela mulher e ela chamando ele do lado dele, se tocando, ele pede pra morrer. Mas assim, ele sabe que se acordar ela vai ficar envergonhada e ele acaba então indo pro banheiro se aliviar, que é só isso que ele faz. Porque no contrato está lá exclusividade, ninguém pode ficar com ninguém. Então os dias vão se passando, eles acabam indo num baile e é nesse baile que eles vão se entregar. Porque o Renzo, ele está realmente querendo a Ana na vida dele. Só que ele não sabe se ela sente a mesma coisa. Então, dessa forma, ele acaba conversando com uma amiga de longa data e ele vê ali a raiva nos olhos da nossa Ana. Ainda mais que ele apresenta ela somente como Ana, não apresenta ela como namorada dele, fazendo com que ela fique louca da vida. E assim, quando ele vai conversar com ela, eles acabam tendo uma discussão e ela acaba lhe dizendo que ela não quer que ele fique perto de outra mulher, que ela não gosta de ver isso. E ali tem o primeiro momento deles. Gente, ele avança naquela menina. Cara do céu.
Mas é uma coisa tão louca, uma coisa tão intensa que eles não conseguem chegar em casa. Ali mesmo onde eles estão, naquele cantinho que eles escolheram, ali eles têm um primeiro momento deles que deixa os dois de perna bamba. E depois desse momento, aí lascou. Lembrando que a nossa Ana, ela brinca muito com eles por conta da idade dele. Então ela faz muita piada, o velho da lancha, né? Ele é um senhorzinho. Então ela brinca muito com isso com ele. E agora que ele, né, está dando a ela todos os prazeres imagináveis na vida, ele fica tirando sarro, porque quem acaba pedindo arrego é ela, não ele. E ele fica rindo, mas eu que sou o velho e você que é a novinha não tá aguentando, então eles vão. Tá muito lindo o momento deles. Em contrapartida, gente, a mãe dela tá aqui no Brasil, a mãe dela tá seguindo a vida dela, né? Com muita raiva dela por ela não ter voltado, com muita raiva dela por ela não ter ratado o noivado. E dessa forma, a mãe dela acaba ficando doente de uma forma que vai ser hospitalizada. E nesse momento, então, o ex-noivo dela acaba ligando para ela e contando a ela. E é um momento muito intenso da história, porque tá tudo tão lindo, tá tudo tão divertido, e agora vem esse baque. E eu confesso para vocês que para Ana foi muito difícil, porque foi assim, ela teve assim um mix de sentimentos. Ela se sentiu culpada por não estar ao lado da mãe, ela sentiu raiva porque não está sentindo o que deveria sentir quando você sabe que a sua mãe está no hospital. Então ela ficou muito confusa. O nosso Renzo parou a vida para poder ajudá-la, por mais que ela disse, eu vou sozinha, ele falou, eu vou com você. E vai ter um embate dele com o noivo, porque o noivo se acha muita coisa, gente. O noivo, o noivo não, o ex. O ex se acha muita coisa, mas ele não é nada, principalmente perto daquele homem. Então ele vai querer tirar farinha com o nosso Renzo, dizendo da idade dele, falando mal da nossa Ana, mas ele vai quebrar a cara, entendeu? E é nesse momento que a nossa Ana vai ficar perto da mãe, que ela vai ficar ali o tempo que for necessário, porque afinal de contas é mãe dela, por mais que não tenha esse vínculo tão intenso, é que elas vão ter o acerto de contas. Porque chega num determinado momento, ela fala para o Renzo que ele precisa voltar para a Itália. Vou dar mais esse spoiler para vocês. Que ele precisa voltar para a Itália, porque ele tem um império a reger. Então não tem como ele ficar lá com ela. Ele não quer, gente. Ele não quer sair de perto dela, ele quer estar ali com ela o tempo todo. Lembrando que desde o momento que eles vieram para o Brasil, ele está na seca. Porque ele respeita muito esse momento dela. Por mais que ele queira estar com ela, por mais que ele queira sentir ela, ele está sendo muito respeitador. E com muito custo ele vem, então, para a Itália. Lembrando que ela deixou bem claro, não é o nosso final. Eu só preciso desse tempo, eu só preciso resolver essa situação aqui. Então, ela vai acertar contas com a mãe dela, ela vai saber o porquê que a mãe dela trata ela da forma que trata, ela vai saber por que a mãe deseja tanto mal a ela. E isso, de certa forma, é um baque, é algo que ela, assim, ela fica horrorizada, que a mãe dela a culpe por tal situação, que a mãe dela despeje nela uma raiva que não deveria ser nela, né? Deveria ser em outra pessoa, né? No pai dela, para falar a verdade, que foi o pai dela o responsável por essa mãe não gostar dessa filha. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente aliviada, porque toda aquela culpa que ela sentia, que a minha mãe não me ama por minha culpa, né? Que eu que sou responsável, acabou saindo aquele peso das costas dela. Ela, então, planejou o seu retorno para a Itália, mas foi, assim, maravilhosa a forma que ela volta, a maneira que ela chega na mansão e, principalmente, a maneira que ela é recebida. Então, assim, a partir desse momento que ela retorna sabendo o que ela quer da vida, lembrando que durante esse tempo ela se descobriu, agora ela sabe o que ela quer, ela conseguiu encontrar ali o que ela quer fazer da vida. Lembrando que mesmo ela estando ali com o Renzo, mesmo ele estando planejando fazer uma vida juntos, ter uma família, lembrando que mesmo assim ela quer ser independente. E ele deixa bem claro para ela que ele sempre estará do lado dela para dar todo o apoio que ela precisa, que ele jamais vai barrar ela em nada. Então, é uma história muito envolvente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, eu tenho certeza que vocês vão se divertir e depois vocês trazem aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam. Então, coloque na lista de vocês de leitura e leia o quanto antes. Lembrando que vocês vão precisar um pouquinho do leque, porque o nosso Renzo sabe o que faz. E como eu disse, por mais que ela seja novinha na relação, ela passa apurada para conseguir apagar o fogo desse homem maravilhoso. Agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!